Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Dr. Francisco Assis. É um prazer enorme reencontrá-lo aqui na Assembleia da República. Eu queria dizer, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, que o cumprimentamos e que lhe reconhecemos, enquanto parlamentar nesta Assembleia, o facto de, em períodos difíceis, em períodos de rupturas difíceis na nossa democracia, incluindo dissoluções do Parlamento, que nunca foi no diálogo com o Partido Socialista, cuja bancada era liderada pelo Dr. Francisco Assis, que houve qualquer foco de tensão ou ruptura, muito pelo contrário. Houve sempre da parte, mesmo quando estavam extremadas as relações, por exemplo, entre um governo maioritário do Partido Socialista e uma oposição de partidos nos quais se incluía o CDS, havia a certeza que era sempre possível, do ponto de vista da construção de pontes, de diálogo e de entendimento democrático, encontrar no líder parlamentar do PS, Francisco Assis, essa serenidade e essa disponibilidade para que o Parlamento continuasse a ser aquilo que tem que ser, a casa de todas as diferentes posições que democraticamente conquistaram essa representação, mas também a casa em que os consensos e a articulação deve fazer sentido. E, portanto, nós encaramos como naturalmente positiva esta indicação para a presidência do Conselho Económico e Social. Vemos isso com naturalidade e saudamos o Partido Socialista por ter percebido que tinha que apresentar alguém à altura do desafio que neste momento tem e, portanto, o Partido Socialista também merece o reconhecimento por isso. Como se viu na intervenção inicial, o Dr. Francisco Assis, chegando ao Parlamento Português, teve aquela tentação para os bons debates que aqui sempre travou e para os bons debates, muitas vezes discutindo questões de fundo na nossa sociedade, indo um bocadinho para além da espuma dos dias e do tema do dia, passando para o enquadramento mais estrutural, muitas vezes até filosófico, daquilo que é a nossa posição enquanto portugueses e a nossa posição enquanto europeus e os desafios que temos. E por isso eu ia falar de três grandes questões sobre as quais gostava de o ouvir. A primeira tem a ver com o papel da concertação social. A concertação social, nós podemos discutir, como ainda agora ouvimos na intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, o primado da concertação social ou o primado do poder legislativo. O que não podemos pôr em causa é a importância que teve na construção dos equilíbrios que existem hoje em dia em Portugal, a concertação social. Os acordos construídos na concertação social. Aquilo que foi tantas vezes a transposição dos acordos construídos na concertação social para aquilo que era depois a consequência parlamentar ou governamental da aplicação desses acordos. Nunca o país andou para trás quando seguiu esse caminho. E eu diria também que nunca o Partido Socialista se afastou muito desse caminho e, portanto, o Partido Socialista que nós entendemos que mais contribuiu para este desenvolvimento social e económico do país foi aquele que confiou também sempre na concertação social. Nós sabemos que o Presidente do Conselho Económico e Social não é o Presidente da Comissão Permanente de Concertação Social e, portanto, não confundimos uma coisa com a outra. Mas achamos importante saber qual é a visão que o Presidente do Conselho Económico e Social tem sobre o diálogo social. E se é preferível aquilo que aconteceu durante muitos anos com governos de diferentes orientações partidárias, em que o primado da concertação social vigorava respeitando a soberania da Assembleia da República para concretizar do ponto de vista legislativo aquilo que era acordado, ou aquilo que aconteceu, por exemplo, nos últimos tempos, com alterações à legislação laboral no Parlamento, contrariando aquilo que tinha sido acordado na concertação social, e alterações do salário mínimo nacional promovidas pelo Governo, também sem uma harmonização prévia em concertação social. Isto salvaguardando que não está em causa o mérito das decisões do Parlamento ou das decisões do Governo. O que está em causa é a importância de procurar conciliar aquilo que são decisões políticas com aquilo que é o encontro de vontades na concertação social. Depois, uma questão que tem a ver, por exemplo, com o programa da presidência alemã, ontem apresentado aqui no Parlamento, mas que tem a ver com muito mais com um desafio europeu que acho que faz sentido colocar.
A Europa, enquanto projeto, não pode ficar pela descarbonização e pela digitalização. São desafios importantes. Mas aquilo que fez a Europa em que vivemos hoje em dia, a economia social de mercado que teve na base, aquilo que foi uma construção de um projeto económico e social por democratas cristãos, por sociais-democratas, todo esse trabalho de desenvolvimento que fez com que a coesão social na Europa, mesmo em momentos de crise, fosse maior do que em qualquer outra parte do mundo, é algo que, do ponto de vista do projeto europeu, deve ser mantido. E, portanto, a ambição que, por exemplo, põe a presidência alemã no sentido de o resseguro para o subsídio de desemprego, para que possa haver uma resposta europeia em situações de choques assimétricos, em que países estão especialmente vulneráveis e que um resseguro do subsídio de desemprego possa responder nessa coesão. Mas indo mais longe até na possibilidade de articulação de sistemas sociais para que haja maior convergência desses sistemas sociais ao nível europeu, se considera ou não que esse deve ser um caminho e que Portugal se deve empenhar no sentido de promover esta nova ambição social no contexto europeu. Última questão tem a ver com um problema estrutural do país e que obviamente também não pode escapar àquelas que serão as discussões no Conselho Económico e Social. A nossa evolução demográfica e o reflexo que essa evolução demográfica tem nos nossos sistemas sociais. O impacto que tem o envelhecimento populacional no nosso sistema de segurança social e no nosso sistema de saúde. A importância de conseguirmos, em tempo útil, encontrar soluções, não só para tentarmos inverter, mas isso sabemos que demora mais tempo, tentarmos inverter o declínio demográfico que vivemos já há algum tempo, mas para conseguirmos a coesão e a sustentabilidade dos nossos sistemas sociais, para que não percamos aquilo que conseguimos conquistar ao longo de tantos anos e não façamos uma coisa que, do ponto de vista do contrato intergeracional, seria incompreensível, que era estarmos a exigir a alguma geração aquilo que não somos capazes de construir para lhe dar na velhice. E, portanto, acho que este é um enorme desafio do ponto de vista daquilo que é a política económica e social em Portugal e era o último desafio que lhe deixava em jeito de questão, desejando também as maiores felicidades no desempenho das funções, caso sexta-feira tudo corra como prevemos. Muito obrigado. Por último, o Sr. Deputado João Almeida, que me colocou questões sobre o papel da concertação social, julgo que já, em primeiro lugar, agradecer as suas considerações iniciais. O papel da concertação social, já respondi a isso nas minhas palavras iniciais, há bocadinho. O programa da presidência alemã, que é um programa que a chanceler Merkel esteve hoje no Parlamento Europeu a apresentar o programa da presidência alemã e que é um programa que vai no sentido... A Alemanha é um exemplo de coesão, porque os alemães têm essa... Aliás, o conceito de economia social de mercado é um conceito que vem da democracia cristã alemã, curiosamente. Às vezes é um conceito da democracia cristã, é um conceito que depois a social-democracia alemã leva mais longe, no sentido em que, de facto, reforça muito alguma intervenção do Estado, mas os alemães têm essa capacidade de concertação. E essa capacidade de concertação é muito, muito importante. E é por isso natural que eles projetem esta questão da coesão social. Eu sou daqueles que acho que em Portugal, e tenho dito isso e às vezes não sou bem entendido, mas eu acho que em Portugal há um consenso muito maior do que se pensa sobre a importância de um Estado social. O Estado Social não é propriedade de ninguém. E o Estado Social nem deve ser utilizado como... Nunca gostei de o ver utilizado, muitas vezes, como arma de arremesso de uns contra os outros. E várias vezes, até no meu próprio partido, fiz críticas a isso, porque eu acho que o Estado Social... há um consenso mais alargado do que se pensa sobre o Estado Social. Pois, com certeza que há visões diferentes. A visão que o Bloco de Esquerda terá do Estado Social não será bem a mesma visão que o CDS tem, ainda bem, que para os dois, não é? Que não, para os dois e para a democracia portuguesa, porque é assim que se faz, o debate democrático. Mas acho que há um consenso alargado sobre a importância de um Estado Social em Portugal, porque nós temos consciência do que seria o nosso país sem um Estado Social. E essa até é a diferença da Europa. O Sr. Deputado João Almeida referiu isso. A Europa tem como elemento diferenciador no contexto mundial, o ser uma democracia que valoriza o Estado Social. E isso é alguma coisa que nós não devemos perder. Eu estive 5 anos tive 10, mas agora mais recentemente 5 anos no Parlamento Europeu, e esse é um tema permanente de debate no Parlamento Europeu. A questão do pilar social europeu é um tema constante de debate no Parlamento Europeu, o que significa que há uma maioria na Europa que percebe a importância do Estado Social. É por isso que eu não acho que ele esteja na sua essência, nos seus fundamentos. Eu não acho que o Estado Social em Portugal, alguma vez na nossa vida democrática, tenha estado em causa. Porque se formos ver, mesmo nos momentos mais duros da crise,
Se formos ver a despesa que foi canalizada para o Estado Social, foi sempre significativa. Podemos discutir se os caminhos deviam ser estes ou outros. Isso é outra história. Isso é outra discussão, já a travei noutras circunstâncias. Mas o Estado Social suscita consenso e nós devemos valorizar esse consenso. E eu valorizarei muito isso no âmbito do SES.